O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Em nossa terceira aula, nós vamos falar hoje sobre a questão da oferta, sobre as práticas abusivas, sobre as práticas comerciais, com paralelo com o princípio da boa-fé objetiva. Sou o professor Diógenes e nós vamos, de certa forma, dar continuidade às aulas anteriores, né? Na nossa segunda aula, nós falamos sobre a questão da vulnerabilidade, da política nacional, dos principais princípios e da boa-fé no sentido objetivo. E a grande ideia dessa terceira aula é justamente associar esses princípios às práticas comerciais previstas no Código de Defesa do Consumidor, né? Bom, a gente vai falar um pouco sobre a oferta, sobre a apresentação de produtos, sobre o marketing, sobre a publicidade, sobre o direito básico do consumidor de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, e fazer um paralelo sobre tudo isso de um aspecto bem geral, bem ampliado sobre as ofertas no Código de Defesa do Consumidor. A oferta, ela começa ali no artigo 30 do CDC, né, que vem falando sobre o princípio da vinculação da oferta. O que é isso? É um princípio que diz o seguinte: olha, ajoelhou, tem que rezar, contratou, você vai ter que cumprir. A oferta ela é muito parecida com o Instituto da Proposta no Código Civil, né? Ou seja, eu tenho um instituto muito semelhante chamado Proposta, mas que ele se configura com muito mais solenidade do que o Instituto da Oferta do Código de Defesa do Consumidor, né? A oferta, ela diz lá que toda oferta suficientemente precisa, ela vincula o seu fornecedor de produto e serviço. Então, pode ser um folder, pode ser uma fala do gerente, pode ser uma anotação do vendedor, pode ser uma publicidade na televisão, né, um comercial na televisão, uma faixa estendida na rua. Tudo isso tem um poder vinculante do Código de Defesa do Consumidor. Um contrato de consumo, ele tem 3 momentos. Ele tem um momento pré-contratual, que seria um momento na qual eu tenho ali desde o design do produto, desde a concepção do produto, até a chegada do produto na mão do consumidor, onde eu tenho um pré-contrato, né? Eu tenho marketing, apresentação do produto, eu tenho a publicidade, eu tenho a oferta, até o produto chegar na mão do consumidor que adquire ali aquele produto, aquele serviço. E, posteriormente, eu tenho o contrato propriamente dito, o contrato em si, e tenho um aspecto que é um aspecto pós-contratual, que é justamente as questões de garantia, de assistência técnica, de reposição de peças. Então, eu teria 3 momentos bem delineados do contrato de consumo, que nós chamamos pré-contratual, contratual propriamente dito e pós-contratual. Então, basicamente, o contrato de consumo ele teria esses 3 momentos. Todos esses momentos eles seriam orientados pelo princípio da boa-fé objetiva, né? A oferta, a apresentação dessa oferta do artigo 30, esse princípio da vinculação da oferta, está relacionado com vários outros princípios. Com o princípio da transparência, da informação clara, precisa, ostensiva, não basta informar, eu tenho que informar de uma forma clara e essa informação tem que saltar aos olhos do consumidor, não pode ser aquela letra Arial, né, número 5 ali ou 6 que passa correndo na tela do seu televisor e você não consegue identificar e fala assim, olha, essa foto é meramente ilustrativa, então isso viola o Código de Defesa do Consumidor porque está informando, mas não está informando adequadamente, né? E aí eu tenho vários outros princípios que nós vamos estudar aqui no decorrer a partir do artigo 30 em relação a essas questões. Bom, um dos direitos básicos mais importantes que eu tenho, que está aqui no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é o artigo que está relacionado aos direitos básicos e tem o seu inciso 4º que diz: são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, primeiramente, é importante esclarecer que o estudo do Código de Defesa do Consumidor é um estudo sobre publicidade. Publicidade vem da palavra públicos, tornar público alguma coisa com o objetivo de lucro, e não um estudo de propaganda, né? A palavra propaganda vem da palavra propagar,
disseminar uma ideia, uma filosofia, uma propaganda institucional, uma propaganda política, uma propaganda religiosa, né? Conheça a doutrina espírita, venha para o estado de Goiás e conheça as suas belezas. Então, isso é propaganda. Existe uma celeuma, na verdade, uma confusão até mesmo do próprio legislador em definir claramente a diferença de propaganda e publicidade, né? Tanto é que o próprio legislador constitucional, ele utiliza o termo propaganda comercial, que na verdade é publicidade. O próprio Código de Defesa do Consumidor utiliza o termo contra-propaganda como uma sanção à publicidade enganosa e abusiva, que deveria ser contra a publicidade. Então é muito comum, é muito corriqueiro que nós passamos a, de certa forma, confundir esses conceitos de publicidade e de propaganda, mas tecnicamente é muito claro a diferença de publicidade e a diferença de propaganda. E aqui, o Código de Defesa do Consumidor, trabalhamos com a ideia de publicidade, né? E é um direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Qual é a diferença da publicidade enganosa da publicidade abusiva? Publicidade enganosa é aquela publicidade que induz o consumidor ao erro, aquela publicidade falsa, aquela publicidade errada, aquela publicidade que vai te induzir a comprar um produto ou um serviço que contraria a sua expectativa legítima enquanto consumidor. Essa publicidade enganosa, ela pode ser uma publicidade enganosa por omissão, quando ela deixa de informar dados essenciais ao consumidor, ou uma publicidade enganosa por comissão, aquela que informa erroneamente, que te induz claramente ali ao erro. Então, nós vamos ter esses dois casos aí de publicidade enganosa. Que está disciplinado aqui o seu conceito no artigo 37, no seu parágrafo 1º, que diz o seguinte: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modelo, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da sua natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, aqui eu tenho um conceito no parágrafo 1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor de publicidade enganosa, né? Então, eu vou ter uma publicidade que vai induzir o consumidor ao erro, diferentemente da publicidade abusiva, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com o princípio da proteção integral. Eu quero proteger não só o bolso do consumidor, mas eu quero proteger a sua saúde, a sua insegurança, a sua incolumidade físico-psíquica. Então, eu preciso criar também uma proteção a um outro tipo de publicidade, que é a chamada publicidade abusiva. A palavra abusivo vem da ideia de abuso do direito, né? O abuso do direito ele sempre vem relacionado ao abuso de poder. Todo mundo que tem poder nas mãos tem a natural tendência de abusar desse poder, né? Então, a pessoa que faz o contrato, ele vai abusar do poder e vai criar ali cláusulas mais favoráveis ao fornecedor ou à pessoa que está confeccionando a questão contratual. E esse abuso de poder, ele gera o abuso do direito, né? Por isso que vem a palavra abusivo. A publicidade abusiva é aquela publicidade que ela vai explorar o medo, a superstição das pessoas, aquela publicidade que vai contra os valores da sociedade, né? Aquela publicidade que vai trazer, de certa forma, algum constrangimento para esses consumidores, ou qualquer tipo de consumidor. A partir do momento que qualquer setor da sociedade se sentir constrangido, né, aquela publicidade passa a ser considerada uma publicidade abusiva. O conceito de publicidade abusiva está aqui no parágrafo 2º do artigo 37. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à sua segurança. Então, aquela publicidade que vai, por exemplo,
explorar da deficiência de julgamento de um idoso, né? Você aposentado, ligue agora e adquira o seu crédito consignado. Aquela publicidade que vai explorar, por exemplo, de uma criança, né? De uma vulnerabilidade maior da criança, aquilo que nós havíamos falado na aula anterior, da hipervulnerabilidade do idoso, da criança, do turista. E aqui eu tenho um reconhecimento muito claro sobre isso a partir do momento que eu identifico essa questão da publicidade abusiva. Publicidade que vai aí proteger não o aspecto econômico, não porque eu comprei um produto ele não tem a qualidade que eu espero, mas a partir do momento em que eu comprei um produto, aquele produto está sendo anunciado e aquele anúncio, aquela publicidade, ela vem desrespeitando todo o meu aspecto de psíquico, a minha incolumidade físico-psíquica, minha saúde, minha segurança, fazendo-me comportar de uma forma prejudicial à minha saúde ou à minha segurança. Então, a gente tem uma clara definição aí desse princípio bem ampliado do CDC, que é da proteção integral, né? Então, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de apresentação, quando eu falo de marketing, a gente está falando de uma coisa muito agressiva, né? O marketing ele é muito presente nas nossas vidas, ele faz a gente andar de cabeça para baixo, né? E a partir de então, nós vamos perceber que eu vou encontrar muitas técnicas publicitárias, algumas listas e outras não, que é justamente a grande ideia nossa aqui de trabalhar tudo isso conforme esse princípio da boa-fé que nós começamos a falar sobre ele na aula anterior, introduzimos esse assunto e agora nós vamos fazer um fechamento sobre essa questão da boa-fé no seu sentido objetivo. Eu disse na aula anterior que a boa-fé no sentido objetivo ela tem uma finalidade que é trazer todo um padrão ético de conduta para o mercado de consumo, né? Que é trazer justamente um revival daqueles valores éticos que ficaram perdidos durante a evolução do direito positivo. Um negócio conforme a boa-fé objetiva seria um negócio conforme a da Idade Média, que você tinha lá um rapaz que tirava um fio da barba e falava assim, olha, isso aqui é negócio de homem honrado, e você pode confiar. E eu não tinha naquela época uma figura contratual, eu não tinha um contrato, eu não tinha uma testemunha, e aqueles negócios eram realmente válidos. Então, o grande objetivo do legislador, ao trazer a boa-fé no sentido objetivo, foi justamente esse, né, que é justamente trazer essa ideia de probidade, de fidelidade, de honradez, de palavra dada para essas negociações, em especial essas ideias da oferta, da apresentação, do marketing, dos produtos e serviços, que seria o momento pré-contratual. Então, a boa-fé objetiva, ela contaminaria desde o momento pré-contratual o contrato e o pós-contrato. Nós não temos uma tradução muito clara para a língua portuguesa sobre uma passagem do direito alemão que diz que os contratos de consumo, ele é como se fosse uma fila, um enfileirado de coisas que devem acontecer necessariamente, com base na boa-fé objetiva. Então, essa boa-fé no sentido objetivo, ela teria algumas funções. A primeira função da boa-fé era uma função de limitadora da autonomia da vontade. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você esteja de boa-fé. Aquela autonomia da vontade que nós estudamos, daquela visão clássica contratual, né, que é justamente isso. Olha, eu tenho toda uma liberdade para contratar, mas, olha, o mínimo que eu espero dessa relação contratual é que você seja leal, que você seja honesto, probo. Que seria a primeira função da boa-fé objetiva. A segunda função é uma função hermenêutica, uma função integrativa, que seria uma função de integrar a boa-fé objetiva no sistema de direito do consumidor e passar, de certa forma, a perceber que essa boa-fé no sentido objetivo, ela deve ser o ponto máximo de toda a interpretação dos casos concretos. Ou seja, eu sempre vou analisar as coisas baseado e pensando em que as pessoas estejam agindo da melhor maneira possível ou conforme a boa-fé esperada. E a terceira função, que é a mais importante aqui para nós, que é a função de fonte de deveres anexos, fonte de deveres laterais, fonte de deveres instrumentais, acessórios de uma relação contratual. Um contrato é um conjunto de coisas, é um complexo de coisas, é um plexo de situações que são apresentadas, né? Ou seja, quando você compra um produto ou serviço, você espera muita coisa, você espera um bom atendimento, você espera uma boa assistência técnica, você espera uma boa reposição de peças, você espera um cumprimento da oferta, né? Você espera o melhor atendimento possível naquele momento.